Alô, empreendedores e empreendedoras desse Brasil. Espero esse Brasil, né, amiga? Sim. Espero que seja Brasil, hein, gente? Estamos aqui para mais um episódio das Empreendedoras Brasil! Bom, gente, a gente está com uma convidada aqui mega especial, mas antes da gente falar da nossa convidada, começar a falar, né, a respeito da nossa convidada, ela contar as histórias dela e tudo. Então, eu quero iniciar com os nossos patrocinadores. Amiga, inicia aí. Claro, a gente precisa agradecê-los, né, que eles fazem parte desse projeto. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a nossa patrocinadora Alessandra Reale, doutora Alessandra Reale, ginecologista obstetra, que tem seu consultório não só na Barra, mas também no Recreio, Niterói e São Gonçalo. Isso. Então, ela abrange grandes áreas aí do Rio de Janeiro, então não tem desculpa para ir visitá-la. É uma excelente doutora, que atende com humanidade. Então, se você quer um atendimento mega especial para você e para aquele nenenzinho que está vindo, pode procurá-la. E no Instagram é doutora Alessandra Reale, doutora Alessandra Reale. Só vocês indo lá no Instagram dela, para vocês verem como ela é hiper mega elogiada. Requisitadíssima. Isso. Ela também atende em Cabo Frio também. Cabo Tá? Frio, Cabo verdade. Frio. É, exatamente. Olha, eu quero falar de um outro patrocinador nosso, que é o Dr. Rodrigo Andrade, fisioterapeuta aqui em Vila Valqueire. Ele atua junto com a esposa, que é a doutora Cíntia Paula, uma graça, já esteve aqui conosco. Ele também já esteve aqui conosco. Super competente. Exatamente. E eles são pioneiros em quiropraxia aqui em Vila Valqueire, gente. Olha só. Eles atendem ali na Rua das Dálias. Por favor, visite o Instagram dele, que é Rodrigo Prof. DR. Exatamente. Eles atendem também em São João de Meriti, Barra da Tijuca e Vila Valqueire. Exatamente. E se você quer fazer aquela alteração na sua residência, na sua empresa, dos seus móveis, para ficar ainda mais bonito e mais moderno, não deixe de ver e verificar tudo que a Landes.Valqueire tem para te oferecer. Então, além de ser um preço excelente, tem muita qualidade, muita beleza. Então, vai lá no Instagram, @Landes.Valqueire. Isso, móveis planejados assim com excelência. E olha só, a gente ganhou mais uma patrocinadora. Ai, gente. Vocês estão vendo esses bolinhos aqui? Gostosuras. Delícias Gourmet Maria Ribeiro, então ela vai estar dando um suporte pra gente poder oferecer o melhor para os nossos convidados, né? Então, olha, Delícias Gourmet Maria Ribeiro, Instagram, deliciasgourmet.mr. Ela faz assim, ó, doces, bolos, delícias, tortas, salgadas também. É. Maravilhas. Muito maravilhosas, preço excelente. Exatamente. E olha, muito carinho e amor no que ela faz. É verdade, é verdade. Bom, patrocinadores já citados aqui de uma forma brilhante, com muito amor no nosso coração, né? E agradecimentos a eles. Claro. Então agora a gente vai partir para nossa convidada mega especial, Andresa Rodrigues, administradora, que atua juntamente com o seu esposo, que é o Wallace Rodrigues, contador. E eles atuam aqui em Vila Valqueire, Milenar Contábil. Isso, Milenar Contábil, gente. Aonde vocês estão? Em Vila Valqueire? É na Rua Xavier Curado, em Marechal Hermes. Ah, tá, Marechal. sim. Tá legal, tá ótimo. Pertinho, porque vocês estavam em Vila Valqueire antes, isso, né? isso. Bom, então, gente, a gente vai começar agora o nosso bate-papo com a Andresa, que é administradora e atua também junto com o marido, que é contador. Conta um pouquinho da tua história. A gente quer saber muito como foi a tua trajetória. Há quanto tempo que você está atuando na área que você está? E como é que você chegou até aí? Então conta um pouquinho pra gente. Sim. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite, né, conheci a Marta recentemente, mas é como se fôssemos amigas há muitos anos. É verdade. Né? E recebi esse convite, me sinto muito honrada, é minha primeira vez, minha primeira oportunidade, né, de poder falar pro mundo inteiro, né? É, YouTube é o mundo com inteiro, certeza. né? Então eu gostaria de agradecer o convite também da Liz, né, que aceitou me receber. Vamos lá. A história da Andresa, Milenar Contábil, junto com a Alice, assim, é tudo muito confuso. Né? Apesar de ter esse rostinho lindo de 20 anos, né, eu já tenho 32. Tudo na minha vida foi muito cedo, muito precoce. Né? Eu fui mãe na minha adolescência, com 18 anos. Me casei cedo também. Minha filha vai fazer 15 anos agora. Então, antes de chegar na Milenar Contábil, eu fiz um pouquinho de tudo.
né? Eu vendi roupa em porta, eu vendi roupa em feira, eu abri quentinha, sem saber cozinhar, eu vendi maquiagem, eu fiz personalizados, eu vendi pastel. Então, assim, foi uma caminhada empreendedora, assim, bem desafiadora, né, durante toda a minha vida, como é para qualquer pessoa, né? Até que chegou um momento que a gente viu a importância de se capacitar tecnicamente, né? Muitas pessoas dizem, né, que a faculdade ela não é tão importante. E realmente, de fato, ter um diploma não te garante, né, um futuro brilhante. Tudo exige muito trabalho, muito esforço, né? Mas quando nós olhamos, né, para a nossa vida, a gente já tinha ali mais ou menos uns 10 anos casados, batendo cabeça, tentando uma coisa aqui, uma coisa acolá, e as coisas não fluíam. A gente falou, por que a gente não estuda, né? O que nos impede? E aí assim foi. Aí nós prestamos o Enem, né? Conseguimos a bolsa de 100% e fomos estudar. Você é administração e ele contabilidade. Ao mesmo tempo vocês foram fazer a faculdade? Ao mesmo tempo. Nós entramos, ele entrou um semestre antes de mim, né? E aí nós fizemos junto, foi bem desafiador, porque tinha que trabalhar, tinha minha filha que ainda era pequena. Então vocês já estavam casados? Já estávamos casados, sim. E aí, assim, depois que a gente conseguiu a formação, né, a gente falou, tá, e agora? Né? Porque o diploma, ele não fala, toma aqui o seu pagamento, porque você se formou. Exatamente. Né? E aí a gente se viu numa situação onde eu vejo que muitos empreendedores se encontram. Que é, poxa, tudo bem, eu me formei, eu fiz tecnólogo, eu prestei algum tipo de curso, eu fiz alguma coisa, mas em que momento eu vou me virar completamente para isso? Né? Porque muitas das vezes você trabalha de carteira assinada, você tem um emprego, e aí é muito tiro no escuro, você fala, vou pedir demissão e vou tentar meu negócio. Né? E muitas das vezes sem recursos, sem dinheiro, sem nada. Por isso a importância da sociedade. Né? E aí foi isso. Foi quando a gente pegou e falou assim, agora a gente vai ter que virar essa chave. Sacrificar algum lugar, que geralmente é a parte financeira, para a gente conseguir abrir o escritório. Né? Porque, fazendo um adendo rapidinho, o pai do Wallace, ele foi contador, né? E ele teve um escritório de contabilidade. Só que por volta de 40 anos, se eu não me engano, ele faleceu. Ele foi assaltado e aí ele teve um infarto, né, e faleceu. E aí a empresa que ele tinha, que se chamava Milenar Contabilidade, a minha sogra não conseguiu dar continuidade e ela abriu mão da empresa. Né? Então eles perderam esse patrimônio. Né? Então o Wallace ele teve que começar tudo do zero, porque a gente começou realmente do zero, sem cliente, sem nada. Inclusive o nome da empresa é Milenar em homenagem ao meu sogro que faleceu. Né? E também a minha filha, que se chama Milena, então Milenar tem um pouquinho ali de contexto. Entendi. E como é que foi essa decisão, assim, os dois decidiram ao mesmo tempo fazer a faculdade? Foi estratégia? Eu vou fazer administração, você faz contabilidade para a gente poder trabalhar junto? Foi uma estratégia? Não foi. Ou foi por acaso? Foi por acaso. Não, assim, ele foi certeiro na contabilidade. Ele queria fazer isso e ele foi. Eu não, eu fui assim de doida. Né? Na verdade, eu entrei no Recursos Humanos, aí achei que era um leque muito estreito, Recursos Humanos, eu só poderia trabalhar com Recursos Humanos. Gostaria de fazer o direito, mas não me possibilitava porque era presencial, ia dedicar um tempo que eu não tinha, porque eu tinha minha filha pequena e eu precisava trabalhar. Então eu fui para a administração, né? E aí, assim, a princípio a ideia era algum dia a gente ter um escritório de contabilidade, né? Mas a gente não imaginava que seria, assim, tão rápido, vamos colocar assim de certa forma, e que eu trabalharia com ele, né? A gente nunca planejou isso, não, vamos trabalhar juntos. Mas Deus já sabia. Deus sabe de tudo. Deixa eu te falar, sempre. uma coisa que a gente não falou aqui, o nome desse quadro hoje é Mulheres Empreendedoras de Cristo. A Andresa é cristã evangélica também, como nós somos, né, amiga? É verdade. Então, Deus já sabia. Deus, ele já vai traçando o plano, sabe, para você, vai encaminhando e você não está nem aí, nem está percebendo. Só depois é que você vai entender como é que Deus ele vai fazendo tudo. É verdade. Então, assim, acho que a melhor forma é vocês trabalharem juntos mesmo. Então, você é administração, por que os dois iriam fazer contabilidade? Não teria essa necessidade, mas Deus sabe, aí
da necessidade de um fazer uma faculdade, o outro fazer uma outra faculdade, mas que as duas faculdades se conectem no trabalho, entendeu? Exatamente. Tipo, Foi bom você falar sobre essa parte assim, de Deus, né? Porque eu não queria introduzir esse assunto. Não, mas assim, pode. Se me der espaço, eu prego. Né? Falar de Deus pra mim é algo assim que tá na minha veia. Então, eu falo sempre que eu falo com outras pessoas, que eu converso sobre o empreendedorismo, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga que está empreendendo, ela é lash designer e tudo mais, e aí surgem, enfim, infinitas, né? Oportunidades, mas que tudo é incerto, né? O empreender, ele é um pouco incerto. Mas assim, Deus, ele planeja tudo, ele tem um plano para mim, para você, ele tem um plano. Né? Independente do que a gente faça para sair desse plano, se você se dispor a querer fazer a vontade de Deus, ele vai te colocar nesse caminho de novo. Né? Então, assim, Deus ele foi muito maravilhoso comigo e ele continua sendo. Né? Eu não sou filha exclusiva de Deus, não sou preferida, todas nós somos. Né? Mas, assim, tudo que você coloca Deus fica melhor. É verdade. Tudo que você põe Deus na frente, prospera, né? Eu não tô falando só prosperar financeiramente, não. Eu tô falando de prosperar de tudo. De paz, de alegria, de você ser uma pessoa onde você cativa, onde você tá, de as pessoas sentirem a presença de Deus. Então, assim, independente do que você for fazer, o ramo que você estiver tomando na sua vida, coloque Deus na frente, né? Chama Ele para essa sociedade. Né? Eu falo, a Milenar ela tem 3 sócios, eu, meu esposo e Deus. Ele é quem decide, ele é o sócio majoritário. Eu também falo isso. Né? É ele quem decide o que ele vai fazer. Se eu preciso contratar um sistema, se eu preciso contratar um novo funcionário, não importa. Deus, e aí? O que o senhor acha? Né? Dessa pessoa ou desse passo? Muitas das vezes a gente se frustra porque aquilo que é a vontade de Deus nem sempre é a nossa. Mas quando a gente se dispõe a fazer a vontade dele, ele vai encaixando tudo perfeitamente. E é interessante você ter falado isso, porque eu também falo isso. Eu falo assim, Senhor, Tu és o sócio majoritário, né? Tu és o dono dessa empresa, Insight Digital Web.rio. Tu és o meu gerente. Sim, eu também né? Eu falo que és o meu gerente. Administrativo. O senhor que vai me dizer o que eu vou fazer e tudo e tal. Às vezes, por eu ser muito, muito assim, independente na hora de buscar as minhas decisões, assim, na hora de buscar as minhas conquistas e tudo, às vezes eu, sabe, não pergunto, você tá entendendo? Mas assim, o certo é a gente perguntar. É a gente perguntar tudo, olha só, tô querendo fazer isso, me ajuda? Eu preciso disso, mas e aí? O que o senhor acha? Agora eu tenho certeza que muita gente que de repente ainda não segue a nossa linha de crença, né? De ser cristãos, como é que é essa conversa com Deus? Deve estar perguntando, gente, elas estão loucas? Como é que é essa conversa, como é que ele responde? Então, nós que temos já essa experiência, essa vivência com Deus, a gente sente um conforto quando a gente está decidindo por algo que Deus está permitindo. Quando Ele não permite, a gente sente um desconforto. Então é uma comunicação, existem outras, mas é uma comunicação mais simples que a gente tem, onde a gente vai percebendo, quando Ele permite algo, as coisas vão ficando favoráveis e vão sendo leves. Então essa comunicação que a gente vai percebendo ao longo do tempo. Não percebeu isso, Andressa, ao longo das suas escolhas? Percebi muito, porque assim como a Marta, né? Eu sempre fui uma pessoa muito independente. Não consultava ninguém muitas coisas não, entendeu? Me dava na telha, era possível, eu fazia. Né? Então assim, eu aprendi a esperar o tempo de Deus, a resposta de Deus, e eu vou te dizer, é bem doloroso, né? Eu, inclusive, estou passando por isso essa semana. A gente tá com um projeto, né? Eu e meu esposo, a gente tinha um projeto que tava quietinho, esperando o tempo de Deus. E aí veio uma pessoa que estava precisando que esse projeto desse certo para resolver um problema dela. Eu falei, pronto, perfeito! Deus mandou essa pessoa pra gente botar esse projeto pra frente, né? E as coisas andarem. Só que desde quando a gente começou a tentar fazer com que esse negócio andasse, a gente só teve frustração. Chegava até o ponto de ir e não ia. Chegava até o ponto de ir e não ia. Mas todo dia eu falava, Senhor, tá nas tuas mãos, que seja feita a tua vontade, que os meus desejos estejam aliados aos teus sonhos,
que eu não venha fazer nada por emoção, por impulsão, que o Senhor tome a frente desse negócio, porque tudo que eu faço é para glorificar e exaltar o teu santo nome. Se não tiver encaixado nisso, eu não quero. E aí quando chegava de tarde que não dava certo, eu falava, poxa Deus, eu fiz tudo tão certinho. Aí ele tá falando assim, ué, mas você não falou comigo. Mas você não tá dizendo que é pra eu fazer a minha vontade. Exatamente. E não a sua. Exatamente. Tava eu lá enjuriada, lavando a louça, falando, cara, não é possível, onde eu tô errando, É uma luta das Você não tá errando nada, eu aqui tô travando mas o negócio. Foi exatamente isso que Deus falou pra minha filha, existe um tempo. É. Não adianta você pedir pra mim, Senhor, eu entrego, mas não adianta a gente querer entregar na mão de Deus e toda hora pegar na mão dele. Fala, me devolve aqui, porque eu vou fazer o que você tá demorando. Eu fazia muito isso. Eu também. Nossa, assim, fazia direto. Esse ano eu entrei o ano também com alguns projetos, ideias que eu acredito, tenho certeza que vieram do Pai. Mas projetos esses que ainda não está no tempo de montar. Sim. Então, conforme a gente vai tentando fazer a coisa acontecer, a gente está vendo que não está fluindo e que ele está travando, sim, é porque a ideia ainda precisa ser amadurecida. Sim. É verdade. As pessoas envolvidas também têm que ser de acordo com a vontade dele. Isso, porque senão então, vai ter discordância. Às vezes você toma iniciativas e aí a coisa trava. Porque aquela iniciativa que tu tomou não é a que Deus quer. Sim. Então aí você vai ter que parar, ajustar, esperar o tempo da maturidade. Sim. E uma hora ele vai abrir a porta para que a coisa aconteça. Exatamente. E outra coisa também, quando você estava falando da questão da comunicação, da gente com Deus e tudo, né? Assim, existe um incômodo do Espírito Santo, né? Esse incômodo, ele pode ser um incômodo para que você faça algo que ele quer. Ele fica te incomodando até você fazer. Sim. É verdade. E você já sabe, parece que o que ele quer que você faça, às vezes para você ou para alguém, fica ali martelando. E você fica tendo aquele incômodo até você fazer. Quando você faz, acabou o incômodo. E tem um incômodo também que é para quando ele não quer que você faça. Sim. Tipo, é um incômodo diferente. Tipo assim, pô, eu quero fazer, mas Deus está me incomodando. Sim, sim. Não tá legal. Então, assim, ponto realmente negativo. Essa questão da comunicação, né, com Deus, que na verdade não é somente cristão, evangélico que tem isso. Qualquer pessoa que crê em Deus tem essa comunicação. É livre a comunicação com o Pai, com o próprio Criador do céu e da terra. Então, eu aconselho a vocês, né, mesmo sem vocês pedirem conselho, mas eu aconselho vocês fazerem, né, uma experiência mesmo com Deus a respeito disso. Sim. E aí, obviamente, vocês vão entender o que a gente está falando, verdade. né? Mas, voltando aí, Andresa, no que você está falando, quais são, assim, os pontos exatos, né, em que você percebeu que esse trabalho que você tem com seu esposo no escritório realmente era ali a vontade de Deus para vocês? Então, a história do escritório, ela é assim muito louca, né? Assim como tudo que aconteceu na minha vida, mas assim, o escritório de contabilidade, ele é diferente de tudo que a gente já fez. Porque envolve uma responsabilidade muito grande, né? Você lida com patrimônios de outras pessoas, com o sonho de outras pessoas, né? Com a vida financeira de outras pessoas. Então eu no começo eu sentia muito medo. Eu falei, Senhor, não quer isso pra mim. O Senhor não quer que eu me enche de cabeça, que eu me enche de cabelo branco, que eu viva preocupada, porque eu tinha essa preocupação, né? Se eu estava fazendo certo, se os impostos estavam sendo apurados de forma certa, e a Receita Federal às vezes não colabora muito, toda hora atualiza alguma coisa, uma tributação nova e tal, não sei o quê. Então assim, eu no começo fiquei muito apreensiva. Mas assim, Deus, como a gente, né, já comentou, Ele é perfeito. Ele não falha em nada, né? E geralmente ele escolhe essas pessoas que não se sentem capacitadas justamente para poder capacitá-las e mostrar que ele é Deus. Sempre faz né? isso. Se eu me sentisse a brava do imposto, né? A brava da Receita Federal, se eu me sentisse a pessoa supra-sumo da contabilidade, eu não viveria as experiências que o Senhor me proporciona. Porque você ter uma vida com Deus é você viver experiências diferentes diariamente.
É você contemplar o cuidado de Deus em cada detalhe de qualquer coisa que você faça. Então, assim, o escritório, no início foi muito difícil abrir o escritório, porque o meu marido, quando ele se formou, ele não podia de cara abrir um escritório, porque o conhecimento teórico da faculdade não te capacita para você abrir um negócio e tomar conta do negócio de alguém. Então a gente viu que era necessário que ele fizesse um estágio, que ele entrasse no escritório para aprender na prática como aquelas coisas funcionavam. E aí eu tenho um primo que também tem um escritório de contabilidade, que é a Aliança Contábil, que foi assim, foi uma porta que Deus deu, né? Por isso que eu digo que não existe concorrência. Existem amigos, existem apoiadores, eu já vi publicação da Aliança Contábil. Entendeu? E aí meu primo é um dos donos, e aí a gente conversou, perguntou se tinha uma vaga para ele, falou, olha, como estágio tem, mas na época o estágio pagava R$600, e o meu marido era o principal provedor da casa, né? Ele trabalhava como gerente comercial, então ele ganhava bem, porque ele trabalhava com vendas, e quem trabalha com vendas ganha bem. E aí a gente falou, e agora? Vai ter que largar o trabalho para ganhar R$600. Nossa. E a gente com todas as nossas despesas, né? Passo de fé, né? Foi bem doido, assim. Mas assim, Deus ele sustentou. Deus ele levantou uma rede de apoio tão surreal, sabe? Eu tive pessoas que pagaram o colégio da minha filha. Nossa. Tive pessoas que pagaram a prestação do meu carro. Eu tive pessoas que nos ajudaram com alimento. Eu choro, eu estou chorando. Mas por quê? Porque a fidelidade de Deus em cada detalhe, sabe? Você tá chorando, né? Hoje eu ouvi da Beth, empreendedor. Sim. O empreendimento que você abre como um empreendedor para praticar o empreendedorismo dá dor. Dói porque, por isso que é diferente o empreendedorismo do empresariado. O empreendedorismo realmente vem com muitas dores, mas sim, continua aí, por favor. Enfim, foi bom que aí cortou esse clima de choro. Então, e aí, assim, Deus foi colocando tudo no lugar. Eu passei a trabalhar como gerente comercial também, para poder aumentar um pouco a renda e suprir, né, esse buraco que ficou. E meu marido foi estagiar. E assim, ele foi muito bem no estágio. Com 6 meses ele foi efetivado. Depois de 6 meses ele foi promovido. Depois de mais 6 meses ele foi promovido novamente. Ele é um pouco autodidata. Meu marido é um pouco fora da curva. Assim, às vezes ele até me irrita com a capacidade dele de aprender as coisas com tanta facilidade. E aí ele foi subindo na empresa, foi subindo até que não tinha mais para onde ir. Ele botou currículo numa outra empresa que contratou ele, não me lembro muito bem como é que era, se era assistente, se era analista, mas era um cargo, né, acima. E aí ele ficou ali, né, com um cargo um pouco melhor, com um salário um pouco melhor, eu aqui dando um suporte no que eu podia, e até que terminou a faculdade, fez a prova do CRC, né, que é o que te dá o direito, né, de exercer a profissão. Ele fez, passou de primeira, que também foi uma vitória, porque muitas pessoas não conseguem passar, né? Existe uma dificuldade muito grande. E aí, quando ele estava nesse escritório, ele falou, então, amor, agora é o momento. Agora você pega, na época eu estava estagiando no banco, tinha saído, tinha ido para outro lugar, enfim. Estava estagiando no banco também com um salário confortável, porque o estágio... não lembro o valor exato, mas era mais de 2.000, mais de R$1.000 de ticket de alimentação, então dava bem pra gente. Ele também nessa empresa também estava ganhando bem. E ele falou, então agora a gente tem que abrir o escritório. Aí voltamos de novo para estaca zero. Sai do banco, começa você, até eu me estruturar aqui e tal, que não sei o quê. E aí a gente deu aquele impacto de novo. Abrimos mão, vendemos carro, enfim, aquelas coisas que todo mundo que quer empreender, o empreendedorismo, não é algo que você escolhe, né? É algo que nasce você. Você fala assim, quer saber? Se você quer saber, minha vida tá tão pacata, eu vou empreender. Eu só tenho um carro que me leva pra tudo quanto é lugar que eu quero. Vou vender um carro. Vou vender, eu tenho um carro, um cartão de crédito pra fazer a dívida. Minha vida tá muito tranquila. Tá muito tranquila, muito confortável, né?
Mas assim, o principal de tudo isso é que Deus sempre esteve na frente. E aí, olha só que é interessante. Quando você diz assim, olha bem, olha só, existe um plano de Deus e o teu plano. Os dois estão alinhados, ponto. Mas lá na frente você pode sair do foco. Exatamente. Por quê? Você trabalhando no banco, ganhando 2 mil, mais 1.000 de ticket de alimentação, mais Sim. isso, mais os benefícios bancários que a gente sabe que são muito bons. O marido já tinha sido promovido já 2 vezes. Ah, não vamos abrir não, vamos continuar. Olha só a importância do foco. Então, quando a pessoa quer empreender mesmo, ela tem assim uma perseverança, ela sabe o que ela quer, ela não sai do foco. Quando ela sabe o que ela quer, quando ela quer muito, e quando ela não sabe, quando ela quer muito, quando ela sabe o que ela quer, e ela sabe que aquele caminho é por causa de um objetivo. E tem muita gente que vai dizer assim, poxa, você começou com um objetivo, mas o caminho te levou num outro objetivo. Isso pode acontecer, mas é muito raro. Só que as pessoas tratam isso como se fosse uma regra. Entendeu? Então, quando você tem um objetivo, e hoje, o que você pode dizer? A escolha é melhor do que o que vocês tinham já conquistado? Essa mudança Muito melhor, de com atenção. certeza. Eu nunca na minha vida planejei. Tem gente que já tem todo o planejamento da vida, né? Tem gente que fala assim, não, eu vou terminar a faculdade, vou estagiar em tal lugar. Ela já tem uma vida organizada e estruturada. Eu não fui essa pessoa, né? Meus pais se separaram muito cedo, eu sempre tive uma vida assim, meio conturbada, engravidei cedo. Quando eu tive a minha filha, eu falei, pronto, acabou isso tudo pra mim. Agora eu tenho que trabalhar para sustentar minha filha, comprar fralda e leite. E eu fiquei nessa mentalidade por muitos anos. E aí eu entrava no emprego e aí daqui a uns meses eu me sentia mal porque eu não tinha tempo para ficar com a minha filha. Eu não tinha capacitação profissional, então eu muitas das vezes me submetia a um trabalho de carteira assinada com salário mínimo, que era basicamente só para pagar alguém para tomar conta da minha filha. Pagar o colégio e pagar alguém para ficar com ela nesse intervalo de tempo. Né? Então assim, eu trocava dinheiro, né? Eu jogava minha qualidade de vida por ralo abaixo, trocava dinheiro. Então assim, mas eu achava que eu estava condenada a viver isso porque eu cometi erros. Porque eu engravidei cedo. Mas né? quando você entrou para o banco e já ganhava um salário melhor, com benefícios e tudo, o que você pensou ali? Você continuou com aquele pensamento de querer empreender, de sabia que aquilo ali um dia ia acabar, quando chegasse o momento de você montar o escritório, que era o objetivo inicial? Como é que foi isso? Então, o banco, eu não sei se isso, né, vai poder entrar aí no contexto, mas vou começar com vocês focam, tá? O banco, quando eu entrei pro banco, foi o banco assim, ele apareceu, ele surgiu. Eu nem me lembro de ter posto o currículo no banco. Um dia, o gerente do banco me ligou, eu estava em casa, trabalhando para um outro banco como correspondente, online. O banco me ligou e falou que é o gerente fulano do banco tal. Eu já ia desligar porque eu estava devendo esse banco. Aí eu falei, extremamente ignorante. Se tem uma coisa que eu não sou, é ignorante. Mas naquele dia, eu estava a fim de rejeitar a benção. Aí ele, sou fulano de tal, do banco tal, queria falar com a Andresa. Eu falei, pode falar. Aí ele, não, é porque eu recebi aqui seu currículo, queria saber se você tem interesse de trabalhar no banco, para eu. Meu currículo? Falei, tá bom, é aonde? Aí ele, em Paracambi. Falei, tenho interesse, eu não sabia nem aonde era Paracambi, eu não fazia ideia, nunca tinha ido, nunca tinha ouvido falar. Mas você chegou a distribuir currículos? Não, o banco não, nunca. Não, mas chegou a distribuir currículos em algum lugar? Acredito que sim. Pode ter sido encaminhado por Deus, né? Claro. Não, eles tinham lá minha Já aconteceu isso comigo. Deus direcionou. Doideira. Mas, enfim. Isso já aconteceu comigo. E aí eu fui, fiz a entrevista, passei de primeiro, o gerente me amou,
era um sacrifício, porque era longe pra Chuchu, meu marido me deixava no trem, eu pegava do trem de Deodoro até Japeri, de Japeri pegava um outro pra Paracambi, eu levava 2h30 pra chegar. Desafiador. Era tenebroso, o caminho era maravilhoso, porque eu passava por mar e tudo, mas assim, eu odiei trabalhar no banco. Os bancários que me desculpem, mas eu detestei trabalhar no banco. Eu entrei, com 3 dias eu já falei, eu quero sair. Eu não vou ficar aqui, não vou trabalhar aqui. Porque, por várias questões, mas assim, as pessoas visam muito os benefícios, né, e tudo mais que o banco pode proporcionar. É uma unidade corporativa ótima, porém, assim, é uma pressão de venda absurda. Então, tinha algumas coisas que eu não estava disposta a abrir mão, alguns princípios que eu não estava disposta a abrir mão para vender. A minha agência era ótima, a minha equipe era maravilhosa, mas o sistema é o sistema, né? Então, assim, eu entrei já querendo sair, só que eu não podia sair porque, querendo ou não, aquilo dali estava dando a base para o meu marido continuar estagiando. Eu vejo como sendo Deus que te Foi deu um essa recurso oportunidade de Deus, e fez com que você realmente não gostasse, né? Eu acho que às vezes assim, Deus... Não é que Deus fez com que ela não gostasse. Ali seria Deus uma permitiu passagem. a pressão psicológica mesmo. Deus permitiu para que você dissesse assim, não, eu não vou ficar aqui. Porque eu confesso Não para se você... acomodasse, né? Eu confesso para você que a área de venda, para quem gosta de venda, a pressão psicológica faz parte. Sim. Essa Meu pressão marido psicológica. adora. Tipo assim, a pessoa tá assim, olha, se você não vender hoje, amanhã você tá fora, você fala assim, tá bom, valeu, pode deixar. E você vai vender. Entendeu? Tipo assim, a pressão psicológica faz parte, não é, amiga? Muito. Faz parte. As grandes empresas Então, quem é pegam vendedor É mesmo tenso. vai entender isso como parte do jogo. Sim. Acaba Então, acostumando. eu acho que mais uma vez teve mão de Deus aí. Com certeza. Para que Na você minha não vida se toda, acomodasse. Marta, cada detalhe. Para que você não se Você acomodasse. ficou quanto tempo? 6 meses. 6 meses? E 6 foi o tempo que meses. o seu esposo precisou? Foi o tempo que ele precisou. Certinho. Porque eu saí de lá em dezembro. Perdão. Aí eu falei, ele falou, olha, você vai ter certeza? Não dá pra você ficar mais um pouquinho? Eu falei, não, eu tenho que sair, não dá pra mim. E aí ele falou, então tá. Então vamos começar a papelada do escritório, vamos abrindo, vamos captando alguns clientes e tudo mais. E aí ele abriu o escritório oficialmente, né? Em novembro, dia 1º de dezembro, eu, tchau banco, fui embora. Aí fiquei sozinha no escritório. Abriu mão de todos os... Não, eu era estagiária. Ah, era tá, estagiária, entendi, encerrou meu entendi. contrato, não renovei e fui embora. Aí fiquei tocando o escritório Feliz sozinha. da vida. Não Mais tão ou feliz, menos. preocupada, porque como eu falei no começo, né? Eu tinha muita preocupação com a responsabilidade, né? Mas a gente não tinha escolha. Tem a hora que você fala assim, ou eu vou, ou eu faço, Tem não que tem dar pra onde certo. correr. Tem que dar certo. Verdade. Né? Mas botamos Deus na frente, a gente já tinha um cliente, aí depois entrou um outro cliente, ainda não era o suficiente pra gente se manter, mas o meu marido precisava estar dentro. Né? Então, a gente sentou e combinou, falei, então corta o cordão umbilical com a CLT e vambora, vamos enfiar as caras e vambora. E assim foi. Tem 3 anos, né, que você falou? 3 anos. Vocês começaram a empreender, então, no meado da pandemia, né? Isso. Nossa, foi muito Milenar. mais desafiador. Foi desafiador. Foi. Oh, Largar meu mão Deus. daquilo que era certo, podia ser Exatamente. efetivada e tal. Numa época onde ninguém queria contador. Na verdade, ninguém gosta de contador, né? As pessoas têm um rótulo de que contador é só para mandar imposto, né? Mas assim, a contabilidade ela está se reinventando e hoje em dia uma contabilidade estruturada, que é inclusive o que a gente oferece, você dá todo um suporte financeiro, econômico, de imposto. Então, assim, naquela época era desafiador porque as empresas estavam fechando. É verdade. Elas não queriam um contador era uma despesa, né? Elas queriam ver o que elas iam, como o cenário econômico ia ficar, para que se a empresa sobrevivesse a isso, aí ela ia pensar no imposto que ela tinha que pagar. Inovador Então, que você diz, inovador por quê? porque o que acontece? Hoje a contabilidade, ela saiu desse quadrado do só imposto. Igual o dentista que ele saiu do quadrado de só implante.
Hoje ele faz negócio labial, É, hoje ele faz harmonização. harmonização, buchectomia e tal. Então assim, antigamente você ia no dentista por quê? Ou porque você sentiu uma dor de dente, que você não tinha como correr, né? Ou porque você esteticamente não gostava do seu dente, você ia lá corrigir. Sim. Mas numa prevenção muito difícil. Mesma coisa é a contabilidade, né? As pessoas, os empresários, né, empreendedores, eles só vão para a contabilidade quando eles estão extrapolando lá no imposto. Quando o imposto está muito alto, aí eu vou procurar uma pessoa para me ajudar. Então, assim, hoje a contabilidade, ela oferece uma gama de serviços que muitos empresários até não conhecem. Né? Como por exemplo? Como, por exemplo, o BPO financeiro, que é o que a gente faz, né? Uma terceirização de contas a pagar e a receber. Né? Por exemplo, a gente tem lá a nossa carteira de cliente. Aí a gente puxa o relatório financeiro do cliente, ele pagou no mês 2.000 só de multa. De 30 aqui, 20 ali, 15 ali. O governo. Não, multa no geral. Esqueceu de pagar a prestação do carro da empresa, Então, esqueceu de pagar a conta né? de energia. Juros. Isso, só de juros. Então vocês falei errado. vocês Multa não, fazem juros. esse acompanhamento mesmo, A gente- detalhe por detalhe Isso, da a gente empresa. faz. Aí, por exemplo, o BPO financeiro, o concierge de pagamento. É assim, a gente cuida de tudo. A gente realmente entra na diferenciado. empresa, a gente entra no seu banco, coloca todas as contas para pagar, te avisa, olha, Liz, hoje vence sua conta de luz. Aprova lá a conta. Aí você vai lá e aprova. Milenar Então, assim, contábil. a gente tá nos top dos mercados aí. Olha, meu Deus! Enfim, é isso. Então, assim, foi desafiador, mas também é muito recompensador. Se eu olhar assim, ainda mais o tipo de serviço que a gente presta, que a gente ajuda negócios, né? É uma troca, né? Nós somos parceiros de negócio. Eu quero que a empresa dos meus clientes cresçam e prosperem. Óbvio. Não faz sentido eu querer que a pessoa não prospere, né? Então, assim, é uma relação de amizade, né? De companheirismo, enfim. É muito doido. Eu nunca vi a contabilidade dessa forma. Relacionamento com o cliente. Relacionamento com o cliente. Meus clientes também, é tudo amizade também. Sim. Meus Então clientes são hoje parceiros. você vê que você está vivendo a melhor fase da tua vida profissional. Exatamente. Você E realmente consigo se ganhar encontrou. dinheiro com isso. Olha que doideira. Porque na minha época, quando eu comecei a empreender algumas coisas, eu não ganhava dinheiro. Você troca dinheiro. Quando você não tem muito conhecimento das coisas, né? Você troca dinheiro. E aí eu tinha aquele pensamento limitante, perdão. Aquele pensamento que fala assim, não, mas não tem como ganhar dinheiro com isso. Não tem. E aí hoje eu vejo clientes meus, vou dar um exemplo, pessoas que trabalham com cílios, pessoas que trabalham, que você olha e fala assim, essa pessoa é assalariada. Não, essa pessoa ganha 20, 15, 30 mil reais por mês, sabe? Então assim, quando você vê que você pode fazer o que você ama, você pode servir as pessoas, que o principal da vida é você servir pessoas, é você amar pessoas, é você ajudar pessoas. Verdade. Isso tem que estar incutido no teu propósito, Verdade. seja qual for a tua profissão. Que você faz tudo isso, que você ainda consegue ganhar dinheiro com isso, sabe? Então, assim, esse plano Amém. perfeito, só Deus. Continue assim. Só Deus. Em nome de Jesus. É verdade. Porque se Deus não tivesse mudado a minha mentalidade durante todo esse período, E outra ia ser coisa, vocês difícil chegar foram onde eu fiéis. Vocês dois estão de parabéns também. obrigada. Por quê? Vocês foram fiéis aos princípios, primeiramente os princípios cristãos. Vocês foram fiéis aos princípios do casamento. Sim. Vocês foram fiéis ao propósito que vocês tinham desde o início, que era montar o escritório. Sim. Então você pode ver, ele foi fazer uma faculdade, você também foi fazer uma faculdade, vocês poderiam ter se perdido em algum momento ali. E nesse caso, assim, vocês estão de parabéns. Deus faz sim. Deus, ele vai fazer, ele vai tomar a frente. Mas a gente tem que estar disposto a fazer a nossa parte. E eu realmente bato palmas para vocês, tá? Obrigada. E eu Parabéns. desejo muito que vocês continuem sendo esse casal conectado, voltado para as coisas de Deus, focado naquilo que vocês querem, tá? Eu acho que é uma base bastante bem legal, bem forte para sua filha, uma estrutura familiar hoje. Hoje ela tem um exemplo de pai e mãe,
Sim. Então ela pode se espelhar no que Batalha, ela quer. que segue as direções de Deus. Isso. Eu gostei, olha, eu gostei demais Eu também. dessa entrevista. Eu Com gostei certeza, demais. mais uma experiência maravilhosa que soma com as nossas, né? E conhecer todas essas histórias só agrega na vida da gente, aumenta a nossa fé, né? Sim. Amém. Porque a gente vê que Deus realmente age, Deus realmente movimenta, Deus realmente está nas nossas vidas quando a gente permite. Isso. É verdade. É isso Então é um verdade. convite aí para você, hein? É um convite para você, permita-se Permita-se. conhecer a Deus, conhecer É a Jesus e verdade. o que ele pode fazer na sua vida. É isso aí. É verdade. Tem mais alguma coisa, amiga, que você queira colocar em termos de pergunta para ela? Pra gente Olha, eu já... acho que ela falou só coisas maravilhosas e fechou aí com chave de ouro, mas você tem algo para acrescentar aqui conosco, uma palavra final, algo que você gostaria de até passar para o nosso ouvinte, do que a sua profissão pode trazer para eles, porque com certeza tem pessoas que estão pensando na tua área, administração, Isso, contabilidade. Sim. O que você pode dizer da tua área em relação às experiências que você teve? O que a pessoa que está lá ouvindo, ela precisa ter além, né? No caso, quem quiser usufruir da fé para trabalhar nisso, que vai ser maravilhoso, mas na questão prática da coisa. Sim. O que você tem a orientar essas pessoas que querem seguir a sua profissão? Entendi. Bom, então, o que eu dou assim sempre de conselho, né, quando me perguntam alguma coisa referente à profissão, essa profissão ela dá certo, ela não dá, ela tem hype para negócio, não tem? E assim, eu digo que todas as profissões têm hype para negócio. Tudo dá para se ganhar dinheiro, dá para trabalhar com honestidade, dá para ser sincero, dá para servir pessoas de verdade. E você pode fazer isso com ou sem Deus, né? Na verdade, Deus, ele é justiça. Então, ele não te condiciona. Eu só vou abençoar quem crê em mim. Quem não crê em mim, eu não vou abençoar. Isso não é uma verdade. Existe a lei da semeadura e a lei da colheita. Se você planta, você colhe, né? Então, se você é uma pessoa que trabalha duro, que se dedica, que se esforça, não é porque, de repente, você não vai acreditar em Deus que ele não vai te prosperar. Porque se fosse por isso, não teria ateus bilionários, né? Então, assim, Deus, a justiça de Deus, ela é perfeita, né? É claro que tudo melhora quando você coloca Deus na sua frente, porque ele passa a te dar propósito para as coisas, ele passa a te dar sentido para as coisas. Então, assim, uma mensagem que eu gostaria de deixar para quem está nos assistindo, né, sendo cristão ou não, leia Romanos 8. Em Romanos 8, se eu não me engano, acho que é 36 ou 38, ele fala do amor de Deus, né? Deus me deu essa passagem quando eu fui consagrada pastora, e foi um dos da minha época assim, mais difícil da minha vida, foi aceitar que eu me tornaria uma pastora, porque isso é uma responsabilidade muito grande. Foi a mesma sensação de quando eu soube que estava grávida. Eu falei, meu Deus, eu não tenho condições nenhuma com 18 anos de cuidar de um ser humano, né? E pastorear é isso, né? Eu sou pastora auxiliar na minha igreja, posso falar? Pode. A Igreja Evangélica Brasa Viva no Altar, ela tem sede em Madureira, né? E assim, quando eu pedi para Deus uma passagem de confirmação, se era da vontade dele que eu fosse pastor ou não, ele me deu essa passagem em Romanos 8, que fala do amor de Deus, que fala que não existe profundidade na terra, nem altura nos céus, não existe nada que você possa fazer que vai apagar o amor de Deus sobre a sua vida. Então, você crendo nele ou não, ele te ama, né? Você colocando ele nos teus negócios ou não, ele vai continuar te abençoando, te prosperando. O que ele pede é, abra espaço, como a Liz falou, abra espaço para que ele tenha a oportunidade de te mostrar e de te revelar quem ele é. Aleluia. Né? Você tem que ter essa permissão, porque Deus, ele não invade o coração de ninguém. Então, se você quer viver o sobrenatural desse planeta aqui mesmo, e eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de prosperidade de verdade, Amém. de paz, de alegria, de sucesso, de mente limpa e tranquila, liberta, com alma sarada, se você quer viver isso verdadeiramente, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, profissional, não importa. Você precisa abrir o seu coração para o amor de Deus. Amém. Essa é a Fechou com chave de ouro. Que mensagem Gente, maravilhosa. Eu nunca tinha ouvido uma mensagem adorei. assim. Olha que eu já fui assim em várias igrejas. Eu frequento, eu tenho uma igreja.
Uma mensagem dessa eu nunca ouvi, não. É Deus. Olha, muito bom. Parabéns. Que Deus te abençoe, Amém. continue Eu abençoando a sua família, os seus projetos, que você prospere ainda mais. Quero ver sua empresa crescendo, pegando aí Amém. o Brasil inteiro. Amém. E quem quiçá internacional, em nome de Oh, Jesus. amém. Né? Porque Deus é capaz de tudo, a gente não É pode verdade. duvidar de nada. É Você Essa também mostra a palestra, parte né? Então, olha só, gente. Andresa Rodrigues, ela também palestra sobre finanças, sobre contabilidade, administração. Então, se vocês quiserem contactar aqui a Andresa, tá? Andresa Rodrigues, tá legal? E olha, Milenar Contábil, Marechal Hermes, pertinho de Vila Valqueire. Quer deixar teu Verdade. telefone para contato? WhatsApp? Número DDD 21 99 469 9745. Isso. Qual é o seu Instagram de vocês? @Milenar Contábil. Show. Isso aí, não deixa de ir lá conferir o trabalho deles Isso aí. e experimentem também o serviço, vamos lá. Uma empresa dessa maravilhosa merece aí uma chance, uma oportunidade. É verdade. Amém. E agora a gente vai fazer né, a nossa propaganda aqui. né? Claro. Isso, olha só. Insightdigitalweb.rio. Insightdigitalweb.rio. Tá? Gente, eu trabalho com marketing digital desde 2011. Tive que me reinventar também. Era representante da indústria farmacêutica, ganhava bastante dinheiro. Precisei cuidar da minha mãe e da minha filha. Minha mãe faleceu 6 anos depois. Ou seja, se eu não trabalho por conta própria, eu não poderia dar ali uma atenção para minha mãe. E me descobri nisso. Crio sites. Os meus sites são em HTML5, última tecnologia em HTML. São, assim, sites muito bons, moderníssimos, com todos os recursos e o preço totalmente diferenciado no mercado, assim como o trabalho de marketing digital, que o meu diferencial é qualidade com um preço onde todos podem pagar. Tá? Então é isso aí, gente. Insightdigitalweb.rio. Eu sou estrategista de marketing orgânico, faço também o tráfego pago, mas eu trabalho muito bem o tráfego orgânico. Do marketing digital, tá, gente? Também o meu Instagram é MBessa Empreender e um outro agora que é Marta Bessa Oficial. Isso aí. Liz Gomes, Eu também quero fazer um design. convite para vocês conhecerem o meu trabalho lá no Instagram. Então não deixem de ir lá conferir, @Liz Gomes PMU Oficial, e veja o meu trabalho. Eu sou profissional da área de beleza há mais de 14 anos. Hoje eu tenho um estúdio lindo aqui na Vila Valqueire, completo com todos os serviços, que é na Rua das Tulipas 250 Vila Valqueire. Então tem cabeleireiros, esteticistas, manicures, depilação, e a minha área é design de sobrancelha e micropigmentação. Então vai ser um prazer se você quiser estar vindo aqui conhecer o meu trabalho. Eu adoraria conhecer as suas histórias também na minha cadeirinha. Vai ser ótimo conversar com você. Então não deixe de ir lá conferir. E dá uma olhadinha também no meu Instagram do salão, que é @Liz Gomes Beauty Design. Então segue os dois lá, tá? E não esqueçam de seguir o nosso canal lá no Instagram, que é @AsEmpreendedorasBrasil. Nós também palestramos Isso. e estamos aqui disponíveis para os seus convites. Vai ser um prazer estar na sua empresa, palestrando e motivando a sua equipe. Olha, palestra sobre empreendedorismo, motivação e inteligência emocional. Exatamente. Então tá aí, gente. Agradecemos muito a participação aí de vocês, aí dentro da casa de vocês. Exatamente, né? não esquece de dar aquela curtida, compartilhar com os amigos, não deixa de seguir, tocar aquele sininho lá e comenta, gente. A gente Isso. precisa dos seus comentários, queremos saber o que vocês estão achando, se vocês têm perguntas, querem perguntar alguma coisa direcionada à Andressa, pode perguntar. Se vocês têm dicas para os próximos episódios, queremos saber tudo que vocês têm a conversar conosco. Então deixem seus comentários e nós vamos responder com todo prazer. E nós agradecemos e até a próxima. Beijo Fiquem com Deus. às empreendedoras Brasil! Às empreendedoras Brasil. Uhul!